Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do primeiro domingo da Quaresma nos motiva a contemplar a experiência de Jesus nos 40 dias no deserto, nos ensinando a vencer as tentações, segundo o evangelista Lucas. E o evangelho desta liturgia está em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. No evangelho de Lucas, nesta liturgia, Jesus está no deserto da Judeia. A tradição diz que se trata de uma colina, conhecida como Colina da Tentação, situada a uns 10 quilômetros de Betabara, que quer dizer Casa do Deserto, o lugar da passagem, junto às portas de Jericó, próximo ao local em que Jesus foi batizado por João Batista. E neste primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho segundo Lucas nos apresenta Jesus vivendo um tempo de penitência, de jejum e de oração. Não que ele precisasse de uma penitência, pois não pecou. No entanto, sua experiência de tempo penitencial, cujo ápice foram as tentações, é para nós um modelo de como vivermos o tempo quaresmal, como fazermos a nossa verdadeira penitência, nosso jejum, nossa oração no nosso deserto e como vencermos as tentações na nossa peregrinação terrestre. E no deserto, Jesus vence as 3 tentações. Quando chega a fome, o demônio tenta a transformar as pedras em pães. Em um segundo momento, diante dos reinos do mundo, o tentador promete todas as riquezas para que Jesus o adore. Por fim, Jesus é tentado a se jogar do ponto mais alto do templo. Diante destas tentações, contra a sua natureza humana, Jesus se faz fiel ao plano do Pai e, por isso, tem sempre uma resposta firme perante o tentador, pois é conduzido pelo Espírito Santo. Na fome, ele se ampara no alimento imperecível, que é a sagrada palavra de Deus e a oração constante ao Pai, e responde ao tentador que não só de pão vive o homem. Jesus foi tentado a usar seu poder divino para o ter material e se livrar das dificuldades que os homens comuns enfrentam. Somente aquele que coloca sua vida sobre a luz da palavra de Deus poderá atribuir às realidades terrenas, às coisas materiais, o seu devido valor e as colocará no seu devido lugar. Na segunda tentação, vem outra proposta do demônio. Eu te darei todo este poder e sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E diante da tentação do poder, Jesus é fiel ao projeto do reino, pois somente ao Deus verdadeiro se deve adorar e servir. A proposta de Jesus é muito diferente. Para ele, grande é aquele que se coloca a serviço dos outros, a serviço dos irmãos, que se ajoelha diante do outro, do irmão pobre, para lavar-lhe os pés. E Jesus é tentado pela 3ª vez.
Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Diante da tentação da falsa segurança, Jesus não se coloca no perigo, pois pelas Escrituras não podemos tentar a Deus somente porque Ele se prevê poderoso. Não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus responde. Jesus é obediente ao Pai durante toda a sua missão terrena. Na cruz, sofreu a tentação de afastar o cálice do sofrimento, de se livrar da tortura na cruz. Porém, em obediência e amor, fez a vontade do Pai. Na primeira leitura desta liturgia do livro de Deuteronômio, podemos constatar o discurso de Moisés, que faz a memória da história do povo de Israel, que ficou escravo no Egito e sofreu nas mãos do faraó. Povo que clamou a Deus por libertação. E Deus ouviu o seu povo e o conduziu pelo deserto durante 40 anos, e também em meio a muitas tentações, inclusive de voltar para a escravidão, de duvidar do poder de Deus. Nesta leitura, vimos que diante da grandeza deste Deus, que deu a terra prometida ao seu povo, Moisés faz a oferta de gratidão, da adoração e louvor a Deus, dizendo: por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. O ser humano vive num constante deserto. Nele sofremos todo tipo de tentações para resolver nossos problemas, nossas necessidades pessoais, junto com nossas ambições perante coisas e pessoas, ou mesmo sendo tentados a pedir que Deus faça a nossa vontade. Entretanto, não percebemos quanta força e providência, quantas coisas boas o Senhor nos dá no deserto de nossa existência, com as quais enfrentamos nossas lutas, nossos desafios, nossas provações. Deus quer nos ajudar a vencer e para isso nos ensina muito mais do que os sucessos mirabolantes, baseados apenas em interesses terrenos e perecíveis. A fé cristã é exatamente a consciência de que, em cada momento da nossa vida, estamos caminhando para a eternidade, pois o Senhor está conosco, nos fortalecendo pelos desertos de nossa vida, nos dando a vitória diante das tentações do mal e nos conduzindo rumo à libertação e à salvação. E é pela palavra de Deus e pela nossa fé que teremos a nossa salvação e chegaremos ao céu. E é pela palavra de Deus que nos ilumina nos desertos de nossa vida, porque foi pelas Sagradas Escrituras que Jesus argumentou e venceu as tentações do demônio. A carta de São Paulo aos Romanos nos diz: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, que ela interceda por nós para que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, Espírito da fortaleza, e assim vencermos as tentações do ter, do poder e das falsas seguranças,
que enfrentamos todos os dias nos desertos de nossa existência e possamos fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Rezemos uma estrofe do Salmo desta liturgia, o Salmo 90. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este primeiro domingo do tempo da Quaresma nos traz como título O Deserto da Vida. No deserto desta vida, muitas coisas enfrentamos, tentações de todo tipo que às vezes duvidamos, mas Jesus está com a gente, caminhando firmemente, é nele que acreditamos. Muitas vezes, ao caminhar, o deserto fica quente, vem a sede e vem a fome, que vai castigando a gente. Então vem a esperança. O Senhor é a bonança, pois em nossa vida está presente. Temos tantas tentações no nosso mundo atual, consumir para mais dar conta, cultivando capital, tentados a muito comprar e ainda adorar o ídolo material. Não podemos esquecer que a vida do cristão deve ser simplicidade, vivendo a contemplação, com Jesus sem desistir, o caminho prosseguir para viver a conversão. A caminhada é longa nos desertos da existência, mas nós vamos aprendendo a viver com paciência, com jejum e oração, caridade em ação, santa e viva penitência. Viver o tempo quaresmal para o cristão é importante, faz muito a gente crescer e seguir perseverante. A palavra é fundamento, oração como alimento, testemunho a todo instante. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a vencer as tentações, ilumine o seu caminho.